Seja bem-vindo ao podcast Mundo Conservador. Eu sou Felipe Teles, fundador do portal, e estou aqui apresentando essa segunda edição. O tema de hoje é doutrinação nas escolas, algo que assola milhões de crianças e adolescentes ao redor do Brasil e que representa um problema de longo prazo, porque esses jovens crescem, tornam-se militantes esquerdistas, ocupam cargos públicos e fortalecem a agenda da esquerda nos mais diversos campos. Na própria página do Mundo Conservador, eu recebo dezenas de relatos de mães e também relatos de pais que tristemente narram esse tipo de situação. É uma verdadeira lavagem cerebral que possui sérias repercussões. Para tratar sobre o assunto, eu vou receber um convidado que possui 17 anos. É um jovem muito inteligente, com grande participação nas redes sociais e que vem fazendo um grande trabalho em prol da juventude conservadora. É um prazer ter você aqui, Bernardo. Prazer é meu de estar aqui, agradeço pelo convite. Conheço o portal do Mundo Conservador faz um bom tempo, muito antes até de eu começar a fazer meus vídeos. Então é uma honra para mim estar aqui conversando com você, que é alguém que eu considero muito inteligente, que eu adoro as postagens, leio muito e aprendo muito. Eu sou um menino ainda, 17 anos, ainda estudo muito e quero melhorar. É uma honra estar aqui falando de uma das poucas coisas que eu sei muito. Tem muita coisa que eu não sei ainda, que é sobre a doutrinação, porque eu vivencio isso diariamente e eu tenho inúmeros relatos para compartilhar com você. Excelente. Antes de adentrar propriamente o assunto doutrinação ideológica, eu gostaria que falasse um pouco sobre você, como você iniciou essa trajetória e alguns outros aspectos que queira elucidar ao público. Bom, meu nome é Bernardo Furstengarten, sou de Belo Horizonte, Minas Gerais, tenho 17 anos completos há 3 meses, então ainda estou longe da maioridade. Eu comecei a acompanhar política, gostar de política em 2016. 2015, 2016, quando eu vi o processo de impeachment da então ex-presidente, porque presidenta não existe, Dilma Rousseff, e eu falei, agora é momento. Eu vi uma oportunidade de mudar o meu país, eu vi uma oportunidade de finalmente a gente começar a ir para frente. O famoso vai para frente Brasil, eu vi que aquele era o momento. Que a gente ia acabar com aquele regresso que o PT trazia para o nosso país e finalmente a gente ia ter uma oportunidade, uma luz no fim do túnel. Então eu comecei a gostar de política, venho estudando de 2016 até mais ou menos março de 2019, então são 3 anos estudando política, lendo livros, vendo notícias, informações, adentrando autores que gostam de falar de política. E aí eu percebi algo muito estranho. Na minha geração, grande parte das pessoas que falam de política, eu falo minha geração, não os meninos de 23, 24, eu gosto sempre de falar dos menores de 18 anos, quem ainda não é maior. Os poucos que têm são de esquerda, são filiados ao PT, são filiados à UBS, à UNE, e eu percebi, se eu não abrir o olho, se eu não tomar uma iniciativa, a minha geração pode ser muito afetada, porque eu já posso votar, já tirei meu título. Alguém que tem 15, 14 anos, daqui 2, daqui 1 ano, já vai poder votar. E o voto dessas pessoas, o voto de jovens, pode decidir uma eleição. Então, se a gente deixar que o PT faça essa manobra, essa doutrinação, essa lavagem cerebral, com esses meninos de 17 anos, militantes, que eu já vi casos de serem até contratados para ficar tentando entrar na cabeça da juventude contando mentiras, a gente pode perder no futuro. E quem vai perder é a minha geração. Claro, a geração de todo mundo, a geração dos mais velhos, a geração dos muito mais novos, mas quem vai perder principalmente somos nós, porque nós vamos ser a população economicamente ativa quando o PT, se Deus me livre, um dia voltar ao poder, por causa dessa lavagem. Então eu resolvi tomar essa iniciativa, começar a falar de política de uma maneira bem simples, uma linguagem sempre simplória, nada exagerado, para que todo mundo possa entender, para que todo mundo escute as verdades do que acontece, o que acontece no nosso país e o que a gente pode fazer para mudar o que está bom, o que está ruim, e a gente tem que sempre contar a verdade e o que aconteceu no passado, para que os erros do passado não se repitam. Muitos jovens, às vezes, têm a memória curta, ou às vezes nem vivenciaram a época do PT, crise gigantesca que a gente teve no nosso país, as empresas indo para o buraco. E eu achei importante entrar na política e começar a trazer verdade para os jovens, para que não se cometa o erro do passado de voltar à esquerda para o poder, e aí sim afundar o nosso país em um buraco. Excelente.
Eu também acompanho sua página, vejo que você tem muitas publicações com essa importância mesmo de trazer determinados assuntos que não são tão acessíveis assim para a população média, e você coloca ali com a linguagem mais acessível mesmo a essas pessoas, e isso é algo magnífico. Podemos ir direto ao ponto. Sabemos que existe uma doutrinação muito grande nas escolas, crianças que são completamente corrompidas até sem o conhecimento dos pais, e diversas situações que decorrem disso. Além dos professores, os próprios materiais didáticos são extremamente enviesados e, obviamente, isso compromete muito a educação. Como você enxerga toda essa situação, Bernardo? Bom, é uma situação que eu gosto sempre de destacar. É algo que não deveria acontecer. O ético, o que o professor deve fazer é transmitir o conhecimento, passar a matéria, não ensinar política. Infelizmente, a gente tem relatos absurdos e eu gosto de destacar alguns. Eu não estou na faculdade ainda, ano que vem eu vou enfrentar esse monstro, vou enfrentar um curso que eu quero fazer, mas que eu tenho medo de se misturar muito com política. Não é o meu caso, mas eu conheço pessoas que foram cursar medicina, um curso que não é para ter nada a ver com política, um curso que é para você aprender a salvar vidas. E eu conversando com uma professora que não falava de política, professora inclusive de faculdade federal, ela me falava, eu não posso entrar na sala dos professores porque eles já começam a falar de política. Se eu não falo de política em sala de aula com meus alunos, eu vou ser excluída pelos professores. E essa professora, ela assistiu uma aula uma vez de um colega dela. E ela falou que uma aula que era para ser de anatomia virou uma aula que era uma aula de 50 minutos, virou 45 minutos de fora Bolsonaro e 5 minutos de anatomia. Então é algo que não deveria acontecer, é algo que tem que ser repudiado. Mas o que eu mais me preocupo não é na faculdade, é no ensino básico, é nas escolas. Porque na faculdade, pelo menos, a pessoa já tem uma opinião levemente formada. Não tem que acontecer, porque cada um tem que formar sua opinião sozinho. Mas o preocupante é algo que eu sempre gosto de destacar, é a educação básica, é o ensino básico. Porque uma criança de 6, 7, 8 anos não tem opinião formada, não sabe analisar argumento de dois lados. Então os professores ficam tentando fazer essa lavagem cerebral muito cedo nessas crianças, para que elas adotem a militância, para que elas votem na esquerda, para que elas façam as campanhas fora Bolsonaro. Exemplos que eu posso dar para você. Eu fiz um vídeo bem completo, inclusive de 13 minutos, denunciando as inúmeras doutrinações que a gente tem do sexto ao nono ano. Eu estou me lembrando de uma agora, inclusive muito triste até de se falar. Era uma charge que tinha o Bolsonaro vestido de palhaço. Era para crianças de 9, 10 anos, crianças que estão no quarto ano. Era o Bolsonaro vestido de palhaço, falando que coronavírus era uma festinha e falando que ele queria matar a população. Só para vocês verem como está Lamentável. o nível de doutrinação no nosso país. Crianças de quarto ano vendo isso, o que a criança vai acreditar? O Bolsonaro realmente é um palhaço e que ele quer matar a população do Brasil. Então é muito triste. O que o professor devia ensinar é, gente, vamos melhorar o nosso português, vamos melhorar a nossa matemática, porque a nossa educação, isso é um fato. A gente está nós estamos nos piores índices do mundo. É muito triste ver isso. Estamos melhorando? Sim, estamos melhorando. A última análise que saiu, inclusive muito mérito do Weintraub, que agora está nos Estados Unidos pelas perseguições que ele sofreu, que a esquerda tentou fazer com ele. Ele foi responsável por melhorar o índice da educação no nosso país em um ano, o que a esquerda fez em 16, 14 anos, porque pegar a época do Fernando Henrique, para mim também é esquerda. Então, se você faz um trabalho de qualidade à frente do MEC, se você investe em educação básica, isso é um outro grande problema que a gente tem. Na época do PT, vamos pegar aqui R$ 100, que era um número fictício, vamos pegar R$ 100 a verba do MEC para o ano. R$ 90 ia para a educação superior. Desses R$ 90, 10 era para realmente investir na melhora das aulas, para investir em melhora de estrutura das faculdades. Os outros 80 era para financiar a festinha, para financiar a campanha do PSOL, do PT, do PCdoB, mas isso todo mundo já sabe. E os outros R$ 10 que sobravam do orçamento, somente R$ 10 iam para a educação básica. É fato, é algo dito por pessoas que realmente entendem. Você começa a mudança num país, você começa a melhorar um país, é na educação básica. E o PT, infelizmente, e o Paulo Freire é grande responsável por isso. Um cidadão que professores tratam como um deus, mas que para mim é um demônio. É o cara que destruiu a educação no nosso país.
O Paulo Freire acabou com a educação, porque ele queria investir na educação superior para criar militâncias, para criar grupinhos de PSOL, PT, e esqueceu das crianças. E quem sofre? A população brasileira. Enquanto isso, os professores que ganham parte nesse esquema, que para mim é criminoso, porque você está abrindo mão de educação para crianças, fazem até uma situação muito complicada, meu amigo. E eu percebo que a mudança está começando, finalmente. A gente tem uma troca na balança, agora quase 90% dos investimentos do MEC estão indo para a educação básica, só 10%, e tem gente que reclama, isso que é pior. Ainda fazem alvoroço falando que o Bolsonaro está cortando de pesquisa. Não, o Bolsonaro está cortando de festinha, o Bolsonaro está cortando de evento, como que acontecia lá na USP, na Universidade de São Paulo. Sabe o que acontecia lá? É festival de Siriri. Eu não gosto nem de falar. Então, o pessoal fala que o Bolsonaro está cortando de pesquisa, não. Ele está cortando da bagunça que acontecia no nosso ensino superior e está dando para quem realmente merece ser educado, que são as crianças, que através da educação a gente vai conseguir mudar o nosso país. É verdade. O PT historicamente sempre priorizou o ensino universitário, até porque a população é eleitoralmente ativa. Criança não vota, pode até votar, mas o PT estava interessado no capital político mais presente. Então a gente percebe que foi feita uma alocação pouco racional dos recursos, que era algo muito submetido aos interesses do partido. Eu também sou jovem, tenho 22 anos e posso dizer que sofri bastante doutrinação na escola. Uma escola particular, mas que claramente os professores tinham uma posição esquerdista e que por isso acabavam influenciando muitos alunos. Na faculdade de Direito isso também ocorreu, embora eu tenha percebido que muitos alunos já tinham essa ideologia consolidada, justamente pela doutrinação que sofreram. Enfim, pelo que você falou, já chegou a presenciar a doutrinação. Seria interessante que agora trouxesse alguns relatos pessoais nesse sentido. Já. Eu não presenciei muito forte, porque eu tenho a oportunidade de estudar em uma escola particular. Eu não escondo isso de ninguém, não conto mentira que eu estudo em pública, não. Estudo em escola particular, que também acontece a doutrinação. Eu vou dar aqui para vocês 2 exemplos. Um que aconteceu esse ano, não tem nem 2 meses, foi inclusive durante o EAD. Eu sou crítico do EAD, eu acho que as escolas têm que voltar, já está na hora, inclusive. Aconteceu no EAD. E um outro que aconteceu quando eu tinha meus 13 anos, eu estava no 7º ano do ensino fundamental ainda. Vou contar esse primeiro, que aconteceu por agora, não tem 2, 3 meses. Os professores estão colocando matérias no site do colégio para a gente ir estudando, e do nada eu me deparo com um texto escrito: Bolsonaro é genocida, quer exterminar os brasileiros. Me deparei com esse título e comecei a ler o texto. Comparava Bolsonaro a Hitler, comparava Bolsonaro a Mussolini, falava que o Bolsonaro era o maior genocida do planeta e falava que a única solução era a esquerda voltar ao poder. O que eu fiz? Fiz um texto gigantesco de quase 45 linhas, enviei para a escola minha reclamação, desmentindo o texto e perguntando qual é a motivação desse texto. Porque era uma matéria, assim, era produção de texto. E os temas que tinham lá na nossa plataforma eram saúde, educação, e do nada eu me deparo com Bolsonaro genocida que quer exterminar a população brasileira. Fiquei revoltado. Um grande absurdo. Consegui reportar na escola, a escola só tirou o texto A, não deu bronca na professora, que me deixou revoltado. Eu queria que a professora sofresse punições pelo que fez. Porque o que ela fez é muito errado. E se eu não tivesse relatado, e olha que eu estou no 3º ano do ensino médio, já tenho 17 anos. E inclusive já fiz essa pesquisa e já comecei a perceber. Vamos supor que na minha sala tem 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, 15, 20 conseguem ter opinião formada. As outras 20, mesmo tendo 17, 18 anos, ainda não formam opinião. Ainda não conseguem assimilar se isso é certo, se isso é errado. Imagina se eu não tivesse reportado esse texto com rapidez, se eu não tivesse reportado esse texto no mais rápido possível. Essas 20 pessoas leriam algo assim e ficariam: nossa, o Bolsonaro realmente é genocida e quer acabar com o Brasil. Acreditariam nessas mentiras. Então, se a gente não abrir o olho, pode acontecer coisas muito piores que isso.
Agora, o que aconteceu comigo no 7º ano? Eu tinha 12, 13 anos, não estou lembrado certinho agora. A gente estava estudando sobre nazismo e fascismo, e inclusive eu sou judeu, então eu entendo muito desse assunto, eu me orgulho muito da minha religião. A gente estava estudando sobre isso, a professora virou e falou: pessoal, o nazismo e o fascismo são de direita conservadora, não tem discussão, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Aí eu virei para a professora e falei: professor, isso está errado. O nazismo e o fascismo não são de direita conservadora. Se você, tudo bem, pode não querer chamar o nazismo de esquerda, mas pelo menos explica para a classe que é uma terceira vertente que não tem nada a ver com a direita conservadora. Ela insistiu no erro, mostrou esse slide para mais 4, 5 salas de 50 alunos. Precisou de eu ir na diretoria para fazer um texto gigantesco provando que o nazismo e o fascismo não é de direita conservadora. Para aí a professora tirar o termo. Mas pensa o que aconteceu. Ela já tinha mostrado esse slide, esse comentário dela para 250 alunos. Com 12, 13 anos, 90%, 80% não forma opinião ainda. Então isso acaba influenciando eles a ver o conservadorismo como algo nazista, como algo fascista, e é algo que pode afetar a gente no futuro. Inclusive, tem pessoas que me mandam mensagem até hoje falando que eu sou nazista porque eu sou conservador, pessoas que estudavam na minha escola nessa época. Então, essas doutrinações que eles fazem, que às vezes não são perspectíveis a olho nu, que não é algo que você vai bater o olho e ver, que você tem que analisar mais um pouco, é esse tipo de doutrinação que a esquerda gosta de fazer, é esse tipo de doutrinação que o PT gosta de fazer. Por quê? Porque é difícil de denunciar, você demora um tempão para provar seu ponto, e você consegue mexer com o psicológico de alguém, você consegue mexer com a cabeça de alguém. A doutrinação que a gente tem hoje não é mais aquela nítida, Bolsonaro é isso, aquilo, o PT, o Lula é meu herói, não sei o quê. Eles preferem fazer essa que é um pouco oculta, que é um pouco escondida, para que aí eles consigam mexer com o psicológico da criança que está lendo aquilo, e o pai, a mãe, às vezes não perceber que o professor está contando mentira para o seu filho. Importante mencionar que isso que você trouxe aqui está longe de ser um caso isolado. Qualquer adolescente que a gente pergunte, ele vai descrever situações nesse contexto de doutrinação, ele vai confirmar o que está sendo falado aqui, e sem dúvida é algo que deve ser combatido. Você mencionou aqui o exemplo do ministro Weintraub. Ele fez um excelente trabalho, eu concordo com as palavras que você mencionou aqui, contudo, infelizmente, Bolsonaro precisou fazer a mudança, entrou o senhor Milton Ribeiro, que foi bastante criticado pelos setores da mídia, mas ele vem realizando um trabalho com muita seriedade, até porque não foi fácil entrar nesse contexto turbulento, e ele vem fazendo o que é possível dentro da seara política para melhorar a nossa educação. Eu gostaria de saber de você, como avalia o desempenho do MEC frente à nossa educação? Dá para fazer mais? Eu fiquei no início, quando teve a saída do Weintraub, infelizmente, porque para mim Weintraub é um dos melhores, se não o melhor ministro do governo Bolsonaro. A gente tem toda aquela questão de primeiro anunciar o Renato Feder, que é secretário de Educação do Paraná, que é um cara que é totalmente contra os meus valores, contra os valores conservadores. O cara afirmava ser contra a escola sem partido, o cara afirmava que não existia doutrinação nas escolas. Então eu vi, se anunciar esse cara, acabou a educação no nosso país. Felizmente, o presidente Bolsonaro foi alertado pela ala conservadora, porque os militares que queriam o nome do Renato Feder. Foi avisado pela ala conservadora que ele seria um nome que destruiria a educação e tiraria muito mérito do que o Weintraub já tinha feito à frente do MEC. Então ele não foi anunciado. Aí a gente teve aquele outro, que eu esqueci o nome agora, que teve o problema do currículo, que falou que ele mentiu no currículo. Não era um nome ruim, Decotelli, isso mesmo. Não era um nome ruim, é um cara muito competente, é um cara que ganhou na vida. Eu gosto de falar, inclusive, que ele é uma prova viva que meritocracia existe. Porque ele é negro, ele nunca precisou de cota para chegar onde chegou, eu achava um nome legal. Mas aí teve que tirar por causa do problema. Infelizmente, ele fraudou o currículo. Foi no doutorado, eu acho, se não me engano. Então, o nome dele acabou não indo pro MEC. Ele ficou 1, 2 dias, nem assumiu, não teve a posse oficial. E aí tem o Milton Ribeiro agora, que é o novo ministro da Educação, tá à frente da pasta tem 2 meses, 2 meses. Ele assumiu em junho,
15 de julho, tem 2 meses que ele está à frente do MEC, e vem fazendo um trabalho muito bom. Ele é alinhado com algumas ideias do Weintraub, ele conversa com o Weintraub, inclusive, o Weintraub é um conselheiro para ele, e ele está tentando tocar o trabalho. Um nome que eu acho sensacional à frente do MEC, Carlos Nadalim, secretário de alfabetização. Para mim, ele é um dos grandes responsáveis pela educação básica no nosso país, está mudando. Inclusive, o Nadalim é um nome que eu queria muito no MEC. Um dia acontecer do Milton Ribeiro tiver que sair por algum motivo, tiver fazendo alguma Também coisa fiz campanha para Nadalim. desagradável. O Nadalim, para mim, é um nome sensacional, porque ele era o braço direito do Weintraub e ele é o grande responsável pela educação básica que está mudando no nosso país, está colocando a verba onde precisa, está levando internet, livro, salas de informática, laboratórios de informática para as áreas mais humildes, porque a gente não tem como negar. A educação hoje precisa de uma digitalização, precisa de uma modernidade que o PT não fazia e que o Nadalim está ajudando a fazer. Então, eu avalio que o trabalho que o MEC vem fazendo à frente da educação do nosso país é sensacional. É assim, algo que dá de 30, 40, se comparado ao que Paulo Freire propôs na época do PT. Inclusive, é algo que eu acho incrível. A primeira ação do Weintraub, quando ele chegou no Ministério da Educação, foi tirar o quadro do Paulo Freire lá de dentro. Quando ele fez aquilo, eu já percebi. A cultura da educação vai mudar no nosso país. Então eu só tenho elogios a fazer ao Milton Ribeiro, nem se fala do Weintraub, para mim o melhor ministro da educação que o nosso país já teve. E é isso, eu acho que o MEC está fazendo um trabalho responsável, um trabalho seguro, investindo onde precisa, que é a educação básica. Gostei muito da sua análise. Eu realmente enxergo o novo ministro com bons olhos, não é que nem Renato Feder, que não tem a mínima compatibilidade com os valores que elegeram o presidente da República. Eu mesmo falei nos stories do mundo conservador que esse nome representaria um imenso retrocesso, não dá para colocar um progressista em uma pasta tão importante. Tudo bem que ele tinha boas ideias no que se refere à descentralização, mas no conjunto da obra era um grande lixo, e ainda bem que Bolsonaro desistiu dessa ideia. Agora vou tocar em outro assunto aqui, que é o homeschooling, a educação domiciliar, que está ganhando bastante força no Brasil. Diferentemente do que muitos pensam, é algo bem ordenado, possui benefícios científicos e uma série de vantagens, entre elas o fato de a família poder transmitir os seus valores e utilizar metodologias mais calcadas na tradição clássica. Você acredita que o homeschooling é uma arma contra a doutrinação? Fale um pouco sobre esse modelo educacional. Eu tô tendo essa experiência com o ensino à distância. Realmente a doutrinação diminuiu com o EAD, com Mas ensino à homeschooling. distância é um pouco diferente do homeschooling. Claro. Eu nunca tive essa experiência com homeschooling. O que eu escuto nos Estados Unidos é algo legal e é algo que eu acho importante essa liberdade. A família escolhe, quer ensinar o seu filho em casa, não quer que ele vá a uma escola, tudo bem. Eu acho que cabe a cada pessoa. Não sou eu, não é o ministro da Educação, não é o presidente Bolsonaro que vai interferir. Cabe a cada família, é a liberdade individual, a liberdade de família. Você tem o poder de decisão sobre seus filhos. Exatamente. Você quer que seu filho não enfrente a doutrinação que existe. É um fato, existe doutrinação, existe levar para canhota nas escolas, infelizmente, no nosso país. Então, você quer que seu filho seja educado em casa, é seu direito, é uma liberdade. Eu gostaria de estudar na minha casa? Acho que não, porque eu já sou muito acostumado com a escola, mas se eu tivesse tido essa experiência desde novo, talvez eu tivesse uma opinião diferente. Mas eu acho que cabe a cada família decidir. Nos Estados Unidos é algo legal, que lá é um país que preza pelas liberdades individuais, pela liberdade dos pais de escolher sobre os filhos. Então, se você tem essa opção e seu pai, sua mãe optar que isso é bom para você, eu não vejo problema nenhum. A liberdade da família é fazer o que ela bem entender. Exatamente. É uma questão de liberdade dos pais. Se eles porventura enxergarem algum malefício, acreditarem que a criança pode perder em interação, algo que já foi desmitificado pelos especialistas da área, mas os pais têm a possibilidade de optar pelo ensino padrão. A questão central é a autonomia familiar, algo que nosso Supremo infelizmente não valora. Agora vou trazer a questão aqui do Escola Sem Partido. É um movimento que tem as suas controvérsias, que algumas pessoas não compreendem bem
e outras têm as suas críticas fundadas. O professor Olavo de Carvalho diz que o correto não é a escola sem partido, mas a escola com todos os partidos. Também há críticas ao fundador Miguel Naguib. Entretanto, também há avanços significativos. A questão da doutrinação passou a ser mais discutida e mais pessoas abriram os olhos para esse problema real. Então, há uma série de conflitos a respeito do tema e eu gostaria de saber se, na sua percepção, escola sem partido tem mais prós, tem mais contras. Eu enxergo muito mais prós do que contra. O que é o escola sem partido, no sua essência? É simplesmente colocar um cartaz em cada sala de aula do país, seja da educação básica, seja do ensino superior, falando os direitos do aluno e quais são os deveres do professor. O professor está lá para te passar conhecimento, para te passar opinião imparcial e para te passar a história, seja professor de história, para te passar o formato do relevo, seja professor de geografia. E qual o direito do aluno? Se vê doutrinação, poder denunciar para a diretoria. Se vê abuso de autoridade do professor de querer impor uma opinião, poder processar, porque isso inclusive está na lei. Doutrinação é algo cabível de denúncia hoje. Escola Sem Partido tem um documento muito legal, inclusive eu já recebi, eu mando para as pessoas que me solicitam, que é as diversas ações que podem ser tomadas caso seu filho, sua filha ou você mesmo sofra uma doutrinação. Você primeiro conversa na escola, se não decidirem nada, depois você apela para a direção, se não resolverem nada, você pode entrar na justiça e a maioria dá caso ganho, porque o professor está lá para ensinar imparcialidade. Escola sem partido é algo necessário para o nosso país, porque nosso ensino está tomado, igual eu te falei no início da nossa conversa. Um curso de medicina que não era para ter nada a ver com política, uma aula de 50 minutos, virou 45 de fora Bolsonaro e 5 minutos de anatomia. Então é um bem necessário para o nosso país. Exatamente. Alguns professores falam que o combate à doutrinação é um cerceamento à sua liberdade de expressão, que é um pensamento ditatorial, mas isso é uma completa falácia. O professor está ali exercendo um ofício como qualquer outro. Quando você pega um Uber, o motorista não tem o direito de te levar para onde quiser. Ele está ali cumprindo um dever profissional. A mesma lógica se aplica ao professor. Ele está ali para cumprir sua função e seguir o conteúdo programático, que também deve ser alterado, inclusive, mas aí já é outra questão. O fato é que ele pode exercer os seus posicionamentos no âmbito familiar, no bar com amigos, na rede social. Agora, dando aula, ele está no cumprimento de um ofício. Não pode chegar ali e usar de sua profissão para ideologizar as crianças. Diga. Tocou na questão do currículo nacional, né? Que é a orientação que o MEC passa para as escolas do que deve ser ensinado. A gente tem um problema muito grande na nossa base nacional curricular. Existem brechas para a doutrinação. Infelizmente, a base nacional curricular só é votada de 2 em 2, 3 em 3 anos. Ela só vai ser votada novamente ano que vem. Era para ser esse ano, foi adiada a votação para ano que vem. Então a gente, infelizmente, tem esse gap para a doutrinação. Existem algumas matérias que, para mim, não são matérias que devem ser ensinadas em sociologia, em filosofia, como ideologia de gênero, que abrem esse gap, esse espaço para a doutrinação. Então a gente tem problemas muito sérios também na nossa base nacional curricular. O que a gente pode fazer? A gente tem a elaboração de uma nova base nacional curricular, que deveria ser esse ano, passou para o ano que vem por causa da pandemia, que vai ser votado em plenário, na Câmara e no Senado. Vamos torcer para ser aprovado. Tirar esses gaps para a doutrinação. Tem um outro problema que eu acho que é um mal que a gente tem na educação no nosso país. Não tem nem muito a ver com doutrinação, mas que é o excesso da nossa base nacional curricular. Ano passado eu tive a oportunidade, meus pais me deram a oportunidade de passar 6 meses nos Estados Unidos, estudando. E o modelo americano de ensino é totalmente oposto ao brasileiro. Lá você não tem que aprender o porquê que você pode clonar uma célula de DNA. Não, você aprende o básico de biologia, o básico de física, o básico de química. Você aprofunda no que você quer. Então lá eu tinha aula de economia, eu tinha aula de introdução ao direito, eu tinha aula de debate. Então eu aprofundava naquilo que vai ajudar no meu futuro. Eu aprofundava naquilo que vai me ajudar a contribuir para a sociedade. E querem fazer isso no Brasil.
A reforma do ensino médio, ela está tornando forma, ela vai começar a ser instituída nas escolas a partir do ano que vem, de uma maneira um pouco mais cautelosa, de uma maneira inicial, mas que está começando. Porque é um modelo que o Paulo Freire, demônio da educação no nosso país, que o PT propôs, destruiu a nossa educação. Abriu gueto para a doutrinação, abriu gueto para a pessoa sair da escola sem saber fazer nada. Porque no Brasil, hoje, em escola pública, basicamente não existe bomba. Você toma recuperação e depois fica de dependência. Você passa de ano. E se você tomar bomba na independência, tem problema não, você continua passando de ano. Então você passa de ano sem às vezes nem saber o conteúdo. Nós vamos mudar isso, tem nova votação da Base Nacional Curricular ano que vem, vamos conseguir mudar isso, se Deus quiser, e conseguir melhorar a educação no nosso país, que é o mais importante. Educação é a base de tudo, eu sempre falo isso. Nós queremos mudar o país? Queremos, mas é na educação que começa. Vou fazer aqui um questionamento objetivo. O que você acredita que os jovens sofrem doutrinação devem fazer? Ou seja, se uma mãe aqui que está ouvindo o podcast tem o seu filho que relata doutrinação, qual é a atitude que ele, o filho, deve tomar ou os próprios pais devem tomar nesse sentido? Primeiro, vai conversar na escola, vai conversar com o coordenador da série, vai conversar com quem quer que for. Não resolveu? Vai até a direção da escola. Vai conversar com o diretor da escola, vai conversar com a diretora da escola, relatar o que está acontecendo. Não resolveu? Tem os contatos de Secretaria de Educação de todos os estados do Brasil no site do MEC. Eles te atendem, porque eu já liguei em maioria dos estados, porque eu ajudei algumas mães que me procuraram para denunciar as doutrinações. Se não resolver, aí você pode mandar um e-mail para o MEC, que eles também respondem. E aí o MEC vai te aconselhar a entrar na justiça, porque existem pessoas hoje que processam doutrinação e a maioria dá caso ganho. Então você pode entrar na justiça sem problema, mas primeiro tenta conversar. Algumas vezes resolve, algumas vezes não resolve. E aqui não é só tirar o material do ar, não é só tirar o conteúdo do ar. A pessoa que fez doutrinação também deve sofrer a punição, porque ela está desonrando uma das profissões mais nobres que existe, que é a profissão de ser professor, de ensinar para os mais jovens. Foi um prazer receber você aqui, Bernardo. Agradeço imensamente por você ter aceitado o convite, por você ter se prontificado a vir aqui e colocar todos os seus conhecimentos. Foi uma conversa muito agradável e tenho certeza que o público vai tirar o máximo de proveito. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar conversando aqui com você hoje. Se quiser mais vezes, estou sempre à disposição. Muito obrigado. E você, pai, mãe, não entendeu alguma coisa aqui, quer denunciar uma doutrinação, não sabe como, me procura no Instagram, @BernardoFrust, eu respondo todos os directs. Eu tenho um vídeo, inclusive, no meu YouTube, onde eu denuncio doutrinação e eu estou querendo fazer uma parte 2. Você, pai e mãe, está sofrendo com doutrinação na sua escola, na escola do seu filho, me manda que eu vou denunciar, faço questão. Tem alguma outra rede social que você gostaria de passar? Pode me procurar, quem quiser, no YouTube também, é Bernardo Frustengarten, mas é mais fácil entrar no meu Instagram, que tem o link que te direciona direto para o YouTube. Instagram, @BernardoFrust, Twitter, @B_Frustengarten. São essas. Aos poucos a gente vai crescendo para outras também, mas por enquanto são essas. Se Pronto, quiser excelente. me procurar, estou sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado por me receber aqui. Excelente. Eu recomendo também que sigam o Instagram Mundo Conservador, que é onde as novidades são publicadas em primeira mão. Acredito até que a imensa maioria já esteja seguindo, mas é sempre bom lembrar. Agradeço também a audiência que chegou até aqui e digo que novos podcasts serão publicados.